Esse é o 5º episódio do podcast do Vai na Web e eu tô muito feliz por estar trazendo mais um tema que realmente faz a diferença no ambiente de trabalho e na nossa jornada profissional e pessoal. Eu sou a Marina Thiago, gestora de pessoas e cultura no Vai na Web, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um valor essencial, a gentileza no ambiente de trabalho. Esse episódio é ainda mais especial porque vai ao ar logo após o Dia Nacional da Gentileza, que é comemorado no dia 29 de maio. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber Luiz Thiago, mais conhecido como Senhor Gentileza. Ele é autor de 6 livros e referência em ações que promovem ambientes mais humanos e colaborativos. Luiz, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar nas práticas e nos impactos da gentileza no ambiente corporativo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Como que surgiu esse compromisso com a gentileza e esse desejo de espalhar a gentileza pelo mundo? Oi Marina, que delícia estar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo esse podcast que eu tenho visto, tem crescido cada vez mais. Parabéns pelo sucesso desse canal tão importante para divulgar informação de conteúdo, um conteúdo com qualidade. Eu me sinto muito lisonjeado por isso. Respondendo essa pergunta, como que surgiu o meu compromisso com a gentileza, né, e o desejo de espalhá-la pelo mundo, começou lá atrás, na verdade há muitos anos, quando eu ouvi uma voz, e a voz da própria consciência, e decidi dizer sim a ela. Foi quando eu deixei um modelo de vida para me dedicar exclusivamente a outro modelo de vida, entregue à gentileza, ao fomento da gentileza e à prática dela para a promoção de uma cultura de paz global através de atos gentis, né? Eu tinha uma vida corporativa padrão, né? Tinha uma carreira, tinha trabalho, tinha pretensões, inclusive, de subir cada vez mais dentro da minha área. Eu sou egresso da área de turismo e hotelaria, foram muitos anos dedicados a essa área, e eu tinha pretensões, né, de me dedicar cada vez mais ao meu trabalho e prosperar dentro da área de estudo, né? Mas até que eu ouvi essa voz, isso foi no final de 2009, e ela disse que eu deveria abrir mão daquele modelo e me dedicar à gentileza. Agora, só abrindo parênteses, o porquê da gentileza: quando eu era adolescente e eu trabalhava nas ruas do Rio, eu convivi com o falecido profeta Gentileza, um poeta que andava pelas ruas do Rio pregando gentileza, paz e amor. Uma das frases mais conhecidas dele é: a gentileza gera gentileza. E eu resolvi estudar na minha pós-graduação os impactos da gentileza no trabalho, consequentemente na sociedade como um todo. E com isso eu decidi, ao ouvir aquela voz, me responsabilizar pela transformação do mundo, né, a partir da gentileza, e também me tornar um agente de transformação de tudo aquilo que me incomodava, né, especialmente no Brasil. Muitas vezes a gentileza é vista como algo secundário ou até mesmo fora do lugar, né, no ambiente de trabalho. Como que você enxerga a relação entre gentileza e produtividade nas empresas? A gentileza tem uma relação muito próxima com a produtividade nas empresas, muito próxima. Em pleno século XXI, não é possível que ainda não haja uma associação condicionada da produtividade com a gentileza, né? Então, quando a gente pensa em produção, produtividade, a gente pensa em lucratividade, em prosperidade corporativa, prosperidade nos números, em vendas, em entradas de recursos. Essa associação tem que ser feita à gentileza, às boas práticas de relações humanas dentro das empresas. Infelizmente, o que a gente vê ainda há um remanescente de uma cultura organizacional muito engessada, enrijecida, hostil e também muito cruel por causa da competitividade que ainda é muito presente nas culturas organizacionais. Então, quando a gente fala de gentileza e produtividade, a gente fala de um clima, de uma atmosfera cooperativa, colaborativa, ao invés de um sistema competitivo.
Quando eu estou competindo nas empresas, eu me destaco por ser o melhor. Então, dentro do trabalho, não queremos que as pessoas sejam as melhores que as outras, e sim que sejam todas uma, numa equipe, num grupo, numa empresa, em prol de um objetivo e meta em comum. E pensando no dia a dia mesmo, Luiz, que tipo de atitude você acredita que realmente faz diferença? Quais são os pequenos gestos, né, que ajudam a construir um ambiente mais gentil e acolhedor? Gosto muito desse tipo de pergunta de ordem prática, Marina, porque a gentileza ela não é uma utopia, né? Então, quando você pergunta quais atitudes, que tipos de atitudes que eu acredito que realmente fazem a diferença, ou quais são os pequenos gestos que ajudam a construir um ambiente mais gentil, a gente humaniza a gentileza. A gente diz que, olha, a gentileza realmente é possível porque você pode fazer isso, isso e isso. Então, só para organizar essa questão de gestos e atitudes de gentileza, porque gentileza realmente é de ordem prática e não teórica, eu não preciso ter uma propriedade intelectual sobre fundamentos de gentileza para ser gentil, para escolher gentileza. Mesmo porque a gentileza está presente nas pessoas mais simples, né, e que não tiveram acesso a um universo escolar, por exemplo, né? Então, a gentileza reside em todos nós. E ela também não ocupa espaço. Então, quando a gente pensa no trabalho, por exemplo, mas implantar gentileza no trabalho, isso vai comprometer a nossa rotina, nosso tempo que já é escasso. É lógico que não. A gentileza, ela pode fazer parte da sua rotina sem comprometer nada, muito menos o seu tempo. Tudo que você já faz no seu dia a dia pode ser configurado ou reconfigurado para ser um ato gentil. Por exemplo, bom dia. Então, quando você chega no trabalho e diz bom dia para as pessoas, você pode estar simplesmente cumprindo um protocolo social, ou seja, é um seu dever como indivíduo que faz parte de um coletivo, cumprimentar as outras pessoas. Então, ser educado não é um favor, é um dever. Mas eu posso configurar esse meu bom dia de um protocolo para uma gentileza. E quais são as condições para isso? É não esperar nada em troca, né? É um grande desafio, apesar de parecer fácil, né? E segundo, é realmente desejar, do fundo do seu coração, que o dia daquela pessoa seja realmente bom. E por aí adiante, gentileza é não esperar nada em troca e fazer com amor. É tudo que você já faz por protocolo, pode ser reconfigurado para ser gentil. E aí, realmente, a transformação começar a acontecer, essa mágica começar a acontecer na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Para quem está nos ouvindo agora, sejam lideranças ou integrantes de equipes que quer promover mais gentileza no cotidiano profissional, por onde começar, né? Quais seriam os primeiros passos? Boa, Marina. Por onde começar? Seja você um líder, seja você um liderado, seja você um gestor de equipes, seja você um líder religioso, um líder numa academia, um líder de um coletivo, enfim, por onde começar, né? O primeiro passo para você adotar gentileza para a sua vida é dizer sim a ela, escolher gentileza todos os dias. Todos os dias a gente precisa renovar esse voto, que é um voto à gentileza, né? Então hoje eu me decido pela gentileza. É uma decisão individual, é uma decisão particular, uma decisão muito íntima. Então esse para mim seria o primeiro passo e o mais importante de todos. Lembrando que para que o seu gesto, a sua atitude, o seu comportamento seja gentileza, você não deve esperar nada em troca, né? E fazer com amor, realmente desejar que o outro se beneficie daquilo. Então, nos pequenos gestos do dia a dia, ao responder um e-mail, ao segurar a porta do elevador para alguém que está vindo correndo, oferecendo o seu lugar, perguntar para o seu par: está tudo bem? Posso te ajudar? Posso dividir com você essa tarefa? Está precisando de apoio? Quer conversar? Né? Pegar um copo de água para alguém, oferecer um café, tudo isso pode ser gentileza. E a gente, lógico, a gente pode elevar isso também para outros patamares,
como alimentar quem tem fome, não é? Agasalhar quem tem frio, entre outras coisas, né? Então, assim, o primeiro passo, Marina, resumindo, é se decidir pela gentileza todos os dias. Claro que eu quero deixar uma mensagem final para você, Marina, e para todo mundo que está ouvindo a gente, mas antes eu preciso te agradecer a abertura desse espaço, desse podcast tão incrível para a gente falar de gentileza, um predicado tão importante, urgente e pouco querido, né, na verdade, dos seres humanos, que é a gentileza. Ainda mais numa data tão próxima ao Dia Nacional da Gentileza, que é comemorado sempre no Brasil, no dia 29 de maio, em homenagem ao falecido profeta Gentileza. 29 de maio é a data de falecimento dele, em 1996. A gentileza, Marina... Pra gente encerrar essa conversa tão especial, eu quero te pedir uma mensagem final. O que você diria para quem deseja transformar o ambiente de trabalho por meio da gentileza? Por séculos e séculos, colocaram na cabeça da gente que ser gentil não valia a pena. Que o mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que gritam, é daqueles que são mais fortes. E a gente fez o seguinte, a gente colocou a nossa gentileza numa gaveta, trancou essa gaveta e jogou a chave fora. Chegamos ao ponto de nos constranger por acreditar e praticar gentileza. Só que os tempos mudaram, né? Hoje, eles que coloquem a estupidez deles na gaveta, eles que coloquem a grosseria, o egoísmo e a corrupção deles dentro de uma gaveta, joguem a chave fora, porque nós, que escolhemos gentileza todos os dias e acreditamos nela, não vamos parar mais. Seja conhecido pela sua gentileza e tenha muito orgulho disso. É uma vergonha ser conhecido pelo seu egoísmo, mau humor, falta de educação, pela sua hostilidade com as pessoas. A humanidade, sim, tem salvação, mas depende de cada um de nós, através das nossas decisões, nossas escolhas, todos os dias, em relação à paz, através da gentileza. Beijo para você, Marina, um beijo para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Desejo sucesso cada vez mais para vocês. Luiz, muito obrigada por essa troca tão rica. Foi uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, é só seguir o Senhor Gentileza no Instagram e procurar por Luiz Thiago sem H no LinkedIn. E claro, para quem quer acompanhar mais conteúdos como esse, siga o Vai na Web em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn, YouTube e muito mais como @vainaweb. Se você curtiu esse episódio, compartilha com os colegas e espalhe a gentileza por aí. Um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Eu sou a Marina Thiago e te espero no próximo episódio do nosso podcast. Até lá!